Bom dia, flor do dia, terçou por aqui, terça-feira de live. Para quem não me conhece, eu sou Dora Minari, sou terapeuta, guia de mulheres e hoje eu guio outras terapeutas para o atendimento ao feminino, para que elas se tornem especialistas no atendimento a mulheres. E hoje nós vamos falar sobre o despertar do feminino. Muitas terapeutas me procuram e falam: tá bom, Eduardo, mas o que é esse despertar do feminino? Como acontece esse despertar do feminino? Mas eu passo batom, mas eu faço, né? Eu corto o cabelo, faço as unhas, então eu sou feminina, né? E o feminino está onde? Fora. Só que no feminino fora não há cura interna, só há. Pode até haver uma autoestima aí, né? Eu vou colocar meus bonequinhos, deixa eu deixar assim. Sejam todas bem-vindas a essa live, para você que está assistindo agora, para você que vai assistir depois. E já deixa aqui nos comentários quais os temas que você quer que eu aborde. Toda terça-feira às 11 horas um tema novo aqui sobre o olhar do feminino para atendimentos, tá bom? Então hoje vamos falar desse despertar do feminino, que ele acontece como? Quando, né? Então, o despertar do feminino não é só passar maquiagem, não é só fazer as unhas, não é só colocar uma roupa sensual, né, lobona. Não, isso não é feminino. O feminino, ele está dentro e tudo que está fora pode estar mascarando dores internas. É muito mais uma máscara para eu poder justificar que eu sou feminina do que simplesmente aquilo que está dentro do feminino. O feminino tem a ver com dentro. O feminino tem a ver com o útero. O feminino tem a ver com o interno. Ontem, quando eu dei aula para as meninas do TFS, do Terapeuta do Feminino Sistêmico, a gente falou sobre isso, né? Eu fui falar como é que eu conduzo uma mulher para o feminino e para a mãe, porque o feminino está nessa conexão com a mãe, e como que eu conduzo para os homens, que é fora, né? E quando a gente tem o dentro rege fora, né? Então, quando a gente tem esse dentro muito elaborado dessa conexão com o feminino, com a conexão com essa mãe, que muitas vezes eu escuto mulheres dizendo, mas eu amo a minha mãe, mas, né? E aí tem um destrinchar de assuntos aí, né? Eu amo minha mãe, mas não queria ter a vida dela, eu não faria as escolhas que ela fez, né? Minha mãe é o máximo, mas Deus me livre ter a história que ela teve. Então, quando a gente vai para esse mas, é perigoso. A gente até fez uma live do mas, né? E quando a gente se conecta com o feminino, a gente tem que entender que a gente veio de um útero ancestral, que muitas vezes estava ferido, estava machucado. E que por mais que a gente faça as unhas, por mais que a gente passe maquiagem, por mais que a gente acredite estar no feminino por essas questões externas, existe uma ferida interna que nos faz ficar no masculino. E é essa palavra que eu vou usar hoje, fazer. O fazer é do masculino. Nós aqui no mundo ocidental, nós temos o hábito de acreditar que só somos valorizadas se fizermos. Então, o fazer é mais importante que ser. Por isso que os coaches utilizam muito da frase: o tempo é o bem mais precioso que você tem. O que você tem feito com ele? Porque fazer é mais importante que ser. Então, uma mulher fazedora, ela está no masculino. O fazer vem do masculino. E nós vivemos num mundo que, para ser produtiva, precisamos estar em constante fazer. Fazer, 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 fazer. Fazer mais, fazer sempre, fazer todo dia. E isso é. E as mulheres caíram no conto do vigário de que fazer é mais importante do que sentir, do que ser. Então, quando a mulher não está desperta para o feminino, ela vai para esse lugar do fazer. Então, quando uma terapeuta fala para mim, como eu desperto o feminino? Parando de fazer. Mas como eu vou parar de fazer? É ir para o sentir. E é super difícil porque nós somos criadas e educadas de que nós temos que fazer sempre.
Fazer para agradar, fazer o tempo inteiro, estar à disposição. Outro ponto, então eu vou usar duas palavras nessa live do despertar do feminino: o fazer e o receber. Para uma mulher no feminino ferido, esses são os dois temas muito difíceis, porque ela está disponível a fazer e dar. Ela dá o seu tempo, ela dá a rotina. Então, a mulher que não está desperta para o feminino, ela sempre vai estar nesses dois movimentos: fazer e dar, e não receber e ser. Então, o despertar do feminino começa onde? Em ser e receber, aprender a receber. Ontem foi Dia dos Namorados e eu vi uma maratona de stories de mulheres que estavam fazendo coisas e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. E eu escuto um monte de vezes mulheres fazendo o quê? Falando pra mim o quê? Não, Eduardo, eu tô procrastinando, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Como que eu faço para ser mais produtiva? Como que eu posso para ser, né? O mundo corporativo exige isso, né? Como eu faço para ser mais produtiva? Como que eu faço? Aí ela tá menstruada, ela fala: agora que eu vou fazer mesmo, porque sentir eu não quero. Sentir, não, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo. Quem não tem tempo, gente, não tá no feminino. O feminino tem tempo. O feminino entende que o tempo, ele é além. Ele não é esse tempo de Cronos. É o tempo. Eu precisava de 48 horas para fazer tudo que eu tenho que fazer. E ela acredita que isso é feminino. Eu precisava de 50 horas para dar conta de tudo. Porque eu tenho filho, casa, marido, blá, 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 blá. E quando que você vai parar para respirar? E quando você vai parar para despertar que o feminino não está em fazer a unha, em fazer o cabelo, em fazer coisas? O feminino não está nisso. E é muito comum a gente receber mulheres que estão nesse lugar do fazer. Porque o feminino foi doutrinado para ser esse lugar do fazer, né? Eu tenho que cuidar dos casa, dos filhos, do isso, do... Da onde a gente trouxe isso? Dessas ancestrais que precisavam fazer, né? Precisaram ocupar esse lugar do masculino do fazer, que perderam essa essência um pouco do sentir, porque sentir uma menstruação, sentir o tempo, sentir. Gente, não ter tempo é escasso. E falando de dinheiro, vamos falar de dinheiro? Muita mulher quer falar de dinheiro, né? Então, despertar para o feminino é abundante. E quando a gente não está no sentir, está no fazer, nós temos menos tempo. Menos tempo é escasso. É escassez, não é abundância. Então, quando a gente recebe uma cliente que vem, por exemplo, por questões financeiras, e a gente pergunta, e ela fala para mim: eu precisava de 50 horas para fazer tudo. Ela está vivendo uma escassez. Escassez de tempo, escassez do sentir, escassez do vivenciar, tá? Então, a gente vai trabalhar o dentro, que é o sentir. E eu falei que ia trabalhar duas palavras, e o receber. Uma mulher que se permite receber, que se permite receber do outro, né? Então, ontem, por exemplo, Dia dos Namorados, as mulheres estavam fazendo 50 zilhões de coisas na expectativa de receber algo que elas já queriam. E aí o marido, de repente, não deu o que elas queriam. Deu aquilo que ele também conseguia dar, né? Do tempo dele, do que era possível para ele. E em vez dessa mulher receber aquilo que foi possível, ela vai se queixar, ela vai reclamar, ela vai dizer que foi pouco, que ela queria mais, né? Porque eu faço tanto, eu queria mais e mais e mais. E ela vai reclamar que o que ela recebeu foi pouco, porque ela é escassa. Então tudo para ela é pouco. Ela vai ser aquela mulher que vai dizer para você: não, eu não preciso de homem, não, eu não preciso, eu dou conta porque eu faço tudo. E além dela fazer tudo, ela está acostumada a dar. Então ela faz demais para os filhos, faz demais para o marido, faz demais para a mãe, faz demais para o pai, porque ela tem que cuidar, porque ela tem que fazer, porque ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, ela tem que... O tem que dela é imenso, tem que isso, tem que aquilo outro. E ela não respira. E a gente atende aquela mulher que até a gente que é terapeuta faz. Quando é que ela vai respirar? O despertar do feminino vem quando ela para. E ela começa a olhar. Qual é a nossa função como terapeuta? Levar e conduzir ela para este olhar.
quando você vai parar? Não, eu não posso parar. Não, você pode parar. Você pode. Ninguém tá com uma arma na sua cabeça falando que você tem que fazer. Você colocou isso, como impôs isso. Da onde vem isso? De uma questão ancestral. Uma compensação ancestral. Então, essa mulher vem compensando questões ancestrais. Vem compensando as questões com a mãe, compensando as questões com a avó. Aquilo que elas não puderam viver, agora ela quer viver tudo de uma vez. Aquilo que elas não puderam fazer, agora essa mulher quer fazer tudo de uma vez. Ela vem de uma compensação. Ela traz dores ancestrais, que faz com que ela não pare de fazer. A dor ancestral dela, do que a mamãe ou do que a vovó precisaram fazer ou não fizeram, ela agora está nesse movimento do fazer. E ela, além de estar no movimento do fazer, que é um dos movimentos, ela também está no dar. Então ela faz e dá demais. E é aquela pessoa que não aceita receber ajuda, não aceita. Aí o marido vai ajudar, mas ele não faz do jeito que eu quero. E aí ela vai falando que ela precisa continuar fazendo. Então ela sempre vai negar ajuda. Não precisa. Pode deixar, eu resolvo. Deixa que eu faço. E aí ela acumula mais uma coisa e mais uma coisa. Eu atendi uma moça que ela tinha tanta atividade extra. A casa dela era um caos, né? Aí ela levava o filho para a escola e aí levava o marido para o trabalho e faz. E ela adoeceu. Adoeceu, teve uma doença, uma gripe, enfim, nada sério. E quando ela adoeceu, ela precisou parar e ela precisou delegar. Como foi difícil para ela essa dependência do outro. Como foi difícil para ela receber do outro. Como foi difícil para essa mulher se permitir receber. E eu falava, deixa eles fazerem também por você. Deixa eles cuidarem um pouco de você. Muitas mulheres falam que não são cuidadas, mas elas não se permitem serem cuidadas. Então, ela não se permite receber. A mulher que não está desperta para o feminino, ela está em dois movimentos, ela não recebe. E ela também só dá. Dá. Ela não sabe sentir, ela só sabe fazer. O fazer não permite essa mulher sentir. É importante fazer, mas é importante sentir. E esse sentir e fazer, eles têm que ter equilíbrio. E como aqui no Ocidente, se a gente não está fazendo, a gente não está sendo produtivo, a gente tem medo de não ser... Quando eu trabalhava a carreira, eu recebia muitas mulheres que queriam trabalhar fora para serem reconhecidas. Porque o reconhecimento é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu sou. Então, nós somos educadas a fazer para ser o quê? Reconhecidas. Então, se eu faço um almoço muito bom, eu sou reconhecida pelo almoço muito bom. Esse almoço tá delicioso. E aquilo me preenche, porque eu sou reconhecida pelo que eu fiz. Não importa se eu estava doente, se eu estava cansada, se eu não queria fazer, mas eu sou reconhecida pelo que eu fiz. Então, a gente sempre vai pensar que reconhecimento está atrelado ao que eu fiz. Se eu não fiz nada, então eu não tenho por que ser reconhecida. E essa necessidade de reconhecimento que o ser humano tem, ele traz de uma dor, onde ele não foi reconhecido. E agora eu tenho que fazer e dar, para receber o quê? Reconhecimento, palminhas. Olha que muito bem, parabéns, você fez, né? Eu tenho clientes que elas às vezes apareciam só para eu, que bonito, você fez. E aí ela se sentia feliz. Você viu? Essa semana eu consegui fazer. E eu falava, e o que você conseguiu sentir sobre isso? Aí ela pensava, né? E como é quando eu ou qualquer pessoa te parabeniza pelo que você fez? Eu me sinto muito feliz, né? Porque eu consegui fazer. Fazer, gente, é importante, mas o sentimento que vem junto do fazer é mais importante do que o fazer. Só que a gente não está conectado ao sentir. E o despertar do feminino vem desse lugar de sentir. Então, eu sempre pergunto para minha cliente. Ela fala, eu fiz isso. Comportamental, né? Então, ela se comportou de tal jeito, ela fez isso pro marido, ela fez alguma coisa. E qual que é a pergunta que eu faço? E como você se sentiu ao fazer isso? E eu trago para ela uma consciência do sentimento, de sentir, porque o feminino está no sentir. E eu não preciso ficar falando, porque agora a gente tem que se conectar com o seu feminino e o seu feminino está... Não.
Eu só quero que ela saiba que ela precisa sentir. Então eu não preciso dar uma teoria sobre o feminino, que agora a gente vai despertar o feminino, não é isso. E aí eu sempre pergunto, quando eu faço uma constelação, um movimento sistêmico, a gente faz uma mentalização, quando ela volta eu falo, como você está se sentindo? Como você se sente com relação a isso? Como você está sentindo com relação a essa situação? Não é o que você vai fazer diante disso. E o que você... Que a pergunta que mais ouço é, o que você vai fazer diante disso? A verdade é o que você sente diante disso. E a partir desse sentimento, o que é possível fazer? Mas é sempre o sentir antes do fazer. Diferente dos homens. O homem faz, depois ele sente. A mulher sente, depois ela faz. Por quê? Porque é natural, é instintivo. Só que cada vez mais as mulheres vêm abafando o sentir. Se elas abafam o sentir, elas também abafam o receber. Porque elas têm que sempre estar fazendo. E muitas vezes o fazer se torna uma arma para as heroínas. Por quê? Tá vendo? Eu faço mais do que ele, porque eu resolvo mais do que ele, porque o fazer se torna um mecanismo de força para essa mulher. Como ela faz, como ela é reconhecida pelo que ela faz. Para a donzela, ela faz para ser amada. Para a heroína, a heroína faz para ser recompensada. É uma arma para ela. Então, o fazer não é feminino. O sentir é feminino, o fazer vem do masculino. Então, quando ela não para, uma arma de fazer, eu falo, quando que ela vai desarmar? Desarma. Eu preciso ir para o sentir. Como eu bato nessa tecla, né? Só que se eu não falar isso, e se eu não mostrar para essa cliente que o fazer dela está tirando ela do feminino, está levando ela para o masculino, e ela está em exaustão, e o corpo dela está em clemência, o corpo dela está pedindo arrego, e ela não para. Então, o despertar do feminino vem no sentir, o despertar do feminino vem no receber. É preciso aprender a receber ajuda. E não é mendigar, porque eu vou falar, não, isso não é feminino, isso aí é uma outra coisa. Então, a gente vai aprender a receber o quê? Do jeito que o outro tem para oferecer. Então, vamos pegar o vínculo aqui do Dia dos Namorados, a gente ainda tá nessa esfera, né? Todo mundo, cada uma recebeu alguma coisa de algum jeito. E o quanto o feminino está nesse lugar de dar e receber, nesse lugar de troca. Porque para a vida existir dentro de um outro, existiu o dar e existiu o receber. Receber a vida tal como foi, né? Então, o equilíbrio entre o fazer e o ser, o equilíbrio entre o dar e o receber, tudo isso faz parte do movimento interno do feminino. É abundante aprender a receber, é abundante aprender a dar, é abundante ter tempo, gente. Mulheres que não têm tempo não vivem abundância. Vivem escassez de tempo. Eu não tenho tempo para nada. Eu já precisava ter 50 horas para fazer tudo. Onde está esvaindo o seu tempo? Onde você está deixando esse tempo, esse esvair? Onde a sua cliente está deixando o tempo dela correr pelas mãos? E ela não está produzindo. Porque se você faz, então você é muito produtiva, logo você tem muito resultado. Agora, você faz, você não é produtiva e não tem resultado, então você é escassa. Isso não é feminino. Então, o feminino, ele é abundante. Ele produz vida abundante. O feminino, ele está no movimento da abundância. Da abundância da vida que ele recebeu da mamãe, da vovó. É um movimento abundante. Uma pessoa que vive nessa escassez de tempo, porque ela não está no feminino, porque ela faz 50 zilhões de coisas, e ela não dá conta, porque é uma escassez de tempo, o tempo está se esvaindo pela mão desta mulher, ela não está vivendo no feminino. Porque no ocidente que a gente vive, o fazer é melhor que o ser, e ela só faz. Faz. Porque ela não tomou a vida na abundância. Então, ela vai ser uma baita fazedora,
fazedora de um monte de coisas, mas ela não consegue ser abundante no amor que ela dá, na atenção que ela dá, na vida que tem, na produção que ela quer. E aí, por isso que quando eu trabalhava a carreira, eu recebia N mulheres falando pra mim: ai, Eduardo, eu quero trabalhar fora, eu não quero mais cuidar de casa, filho, eu quero voltar para o mercado de trabalho para ser valorizada. Eu quero voltar para o mercado de trabalho porque eu preciso, o que ela está falando? Fazer mais e ser mais reconhecida. Fazer mais e ser recompensada por isso. Porque o intuito do fazer é: eu quero ser vista, eu quero ser recompensada, eu quero ser elogiada. Isso é fora. Isso tudo está no mundo fora, no masculino. Então, o despertar do feminino vem desse sentir, o despertar do feminino vem desse lugar do receber. O feminino, ele é abundante, ele produz vida abundante, ele vive essa abundância de fazer a vida acontecer e pôr vida nas coisas. Para isso, eu preciso despertar esse sentir mais do que o fazer. Eu preciso aprender a receber na proporção que dou. E não dizer: não precisa, eu resolvo. Não, deixa que eu faço. Não tô precisando de nada não, fica tranquila. Né? Então isso não é do despertar do feminino. Isso é querer ser reconhecida, ser vista, e isso é escasso. Não é abundante para a vida. Na abundância mora o equilíbrio do dar e receber, receber a vida em abundante, dar vida em abundância, é tocar as coisas e fazer com que elas sejam produtivas, é ter tempo. Quem tem tempo é abundante. Eu tenho tempo para cuidar de mim. Eu tenho tempo para fazer isso. Eu tenho tempo. O tempo, ele é feminino e ele é abundante, porque quanto mais a gente escuta dos coaches, o que você tem feito com o tempo, não o que eu tenho sentido com o tempo. Com o tempo eu tenho sentido que eu estou mais leve. Com o tempo eu estou sentindo, a mulher sente, o feminino sente, a porção do masculino em nós faz, mas o feminino sente. Então, é importante a gente observar o quanto a gente tem sentido as coisas, ou quanto a gente tem feito atropeladamente as coisas. Faço, e no fim eu não tenho resultado de nada. Isso não é abundante, isso não é vida, isso não é mais vida, isso é menos vida. E quando eu estou nesse movimento de menos vida, eu não estou nesse lugar do feminino que produz vida. O feminino produz vida, e o despertar do feminino está em pôr vida naquilo que eu toco, naquilo que eu resolvo fazer. Naquilo que, então o sentir da vida vem e aí eu faço. Aí quando eu resolvo fazer, vou pro masculino, vou fazer. Então eu vou dar um exemplo bem de terapeuta. Eu quero fazer um workshop. Muitas terapeutas chegam para mim e falam: ah, Eduardo, eu queria que você me ensinasse a fazer uma imersão, um workshop e tal. Tá bom. Como você se sente indo para esse movimento? Ele é leve, ele é pesado, ele é tranquilo, ele né? Como é para você, de repente, né? Ele te dá ansiedade? Como você sente isso? Porque antes do fazer, você vai ter que ter um sentimento sobre isso. Ah, eu vou me sentir muito feliz, realizada, e tá bom. Então agora eu vou te ensinar. O que eu te ensinar a fazer é técnica. Qualquer coisa que eu te ensinar a fazer é técnica. Tudo que eu falar para você fazer, para fazer uma imersão, é técnica. Aí você vai falar para mim: mas eu não tenho tempo. Então você não tem. Quando a gente fala a gente não tem tempo, a gente tem agenda vazia, a gente não tá produzindo mais vida e não tem sentimento naquilo. Eu não estou transbordando aquilo. Eu tinha pensado, por exemplo, em parar as lives. Falei: ah, não vou fazer live toda terça às 11 horas, porque eu vou me dedicar a outras coisas. E aí eu não fiz 2 semanas live. E eu também não fiz as outras coisas. Então quer dizer, eu não tô transbordando e eu não gosto de não transbordar. Quem já comprou meus e-books sabe que eu transbordo ali, são 40 atividades. Tá? Quem compra meu material sabe que eu transbordo. Eu vou e dou aula, e dou conteúdo, e dou material, e dou. O que vocês perguntam, eu respondo. E ainda estendo mais, e dou mais, e mais. E quanto mais a gente dá, mais a gente vai tendo de retorno.
Porque o feminino, o despertar do feminino vem desse lugar de abundância. A abundância de dar a vida, a abundância de produzir mais. Se eu falo, eu não tenho tempo. Eu vivo numa escassez. É preciso ter tempo para viver na abundância. É preciso viver cada vez mais abundante. E para isso eu preciso despertar esse feminino. Beijo, Cora. Eu vi que era você. Eu mesmo com outro nome, eu sei que você está aí. Então, o feminino, ele é abundante. O feminino tem vida. Ele produz vida. O despertar do feminino está no sentir mais do que no fazer. O fazer vem desse masculino. Mulheres muito atarefadas não estão despertas para o feminino, mesmo com as unhas feitas, a maquiagem feita. Mesmo assim, não é o externo de uma mulher. Mas eu faço as unhas, mas eu faço maquiagem. Isso não é o feminino. Isso é uma capa para eu dizer que estou no feminino. Obrigada, Cora. Então, o feminino, ele é abundante e ele é dentro. Ele é no sentir. Por isso, terapeuta, sempre pergunte para sua cliente como você se sente diante disso. Essa é a pergunta máxima para a gente trabalhar feminino. O despertar do feminino vem do sentir, vem do receber. A mulher que dá demais, a mulher que faz demais, ela está sem tempo, ela está esgotada, ela está cansada, ela está vivendo burnout. O índice de burnout em mulheres é muito maior do que os homens. Por quê? Porque ela acumula muito fazer. Porque hoje, nesse planeta que nós vivemos, a culpa é do Ocidente? Não. É cultural. Nós aprendemos de que dessa forma nós vamos ser mais vistas, reconhecidas, quando a gente faz mais atividades, quando a gente produz mais. Então aí nós somos mais femininas e aí a gente briga e compete com o mundo. O feminino não é competitivo. O feminino não está nesse lugar de competição. Ele é de união. O feminino une, ele não separa. O feminino, ele não é um lugar de competição, de ser melhor ou maior. Ele é um lugar onde todos podem pertencer. O elo vem do feminino. O vínculo vem do feminino. É a conexão com o útero. Nós nos conectamos a um bebê, nós nos conectamos a um homem. Então, nós somos esse lugar que não segrega, mas inclui, não exclui. Então, a mulher que não tem tempo, ela está te falando, eu não estou vivendo o meu feminino. Porque o tempo fala de escassez e o tempo vai falar também de uma separação. Eu não tenho tempo, então isso eu não faço, eu não incluo nada, porque não cabe mais nada no meu dia, eu precisava de 50 horas. Então você tem muito resultado, né? Porque você está fazendo muita coisa. E aí aquela mulher que fala, não, eu não tenho muito resultado. Então tudo que você está fazendo não está te levando a resultado nenhum. Logo, você está desperdiçando tempo. E o desperdício de tempo, ele é o quê? Escasso. E o que é escasso não faz parte desse feminino. Então, observem os movimentos que vocês estão fazendo, as escolhas, né? E o da sua cliente. Quais são as escolhas que ela tem feito? Ela precisa fazer tudo o que ela está fazendo? Ela pode delegar algumas coisas? Ela respeita o período menstrual dela? Ou ela continua fazendo coisas a mais até? E sobrecarregando o corpo, a mente, né? Ela não percebe que ela está fazendo tantas coisas. Eu faço uma dinâmica, eu tenho uma sessão que eu faço, que eu chamo de Quem é em Mim. Foi eu que inventei essa sessão para uma cliente específica e comecei a utilizar em várias clientes, para que ela se perceba o quão para ela, quantas coisas ela faz. E eu mostro para ela, vou pondo assim, ó, tudo que ela faz aqui, assim, ó, vou pondo, olha, você fazendo. E eu ponho tudo que ela faz. Quando ela vê isso aqui, ó, eu trago para trás aqui, né? Isso aqui fica pequeno, de tanta coisa. E eu vou pondo, uma grudada aqui na outra. Olha quanta coisa. Então, você tem muito resultado. Não, não tenho. Então, tem alguma coisa errada, gente. Fazer muito e não ter resultado, nós estamos falando de escassez, não estamos falando de despertar o feminino. Por isso que eu falo, muita gente vai trabalhar autoestima, vai trabalhar várias questões do fora. Aí então você vai acordar cedo, você vai caminhar, e aí você vai fazer você vai cuidar de você vai fazer um skincare, e aí você vai fazer uma maquiagem, e você vai se sentir ótima. Mas quando você não tiver tempo para fazer tudo isso, ou porque tá escassa,
Dentro, então fora vai se materializar essa escassez. Aí a pessoa vai falar, não tenho tempo para fazer tudo isso. E tá escassa. Então não vai ter tempo para nada, nem para ela. Eu preciso liberar espaço dentro para caber mais espaço fora. Eu preciso tirar mão de tralha de dentro para caber mais espaço fora. Uma mulher que vive muito ocupada, não sempre ela é produtiva. E uma mulher, às vezes, que não é tão ocupada, é mais produtiva. E não é comparando uma com a outra. Mas é que ela não tem um pai com problema, ela não tem a mamãe com problema, ela não tem isso, ela não tem aquilo, ela não tem aquilo. Não é comparando. É simplesmente você observando de que essa mulher, na história dela, o fazer é mais importante que ser. Né? E aí a gente tem que resgatar o quê? O feminino. E para resgatar o feminino eu vou olhar para quem? Para essa mãe. Para esse acolhimento. A gente não nasceu fazendo coisas, nós nascemos sentindo coisas. Seja qualquer bebê, homem ou mulher. Né? Nós choramos. Qual que é a primeira coisa que você faz assim que você sai do colo do útero da mãe? A gente chora. E aí a gente vê um monte de mulher que não chora. Um monte de mulher que se proibiram de chorar. Porque chorar é fraqueza, é vulnerabilidade. Mas o feminino mora na vulnerabilidade. Não é ser fraco ou forte, não é uma competição. Então é mostrar que a vulnerabilidade desperta o feminino. O chorar desperta. É aquela mulher que senta para ler um livro e se emociona com aquele livro, ela se emociona. Quanto mais eu vou pro sentir, mais feminina me torno. Independente das máscaras que uso, com as makes que faço, com os cabelos que corto, com as unhas que tenho. Né? Aquela mulher com aquelas garras que você fala, quem que ela vai, quem que é a vítima que ela vai pegar as garras dela e rasgar, né? Então, quando a nossa cliente chega na nossa frente, a gente já percebe que ali, se ali tem dores, né? Se ela tem tempo, a gente pergunta, como é seu tempo? Mulher que vem trabalhar, gente, financeiro, você tem que perguntar como é que é o tempo dela. Você tem tempo para as coisas? Ai, não tenho tempo para nada. Porque geralmente quem tá com escassez financeira não tem tempo. Porque a falta de tempo é escassa. Mulher que fala, eu não tenho tempo para nada, ela tá vivendo escassez. Escassez no relacionamento, escassez muitas vezes financeira. Ela não tem tempo para isso. Porque ela vai ter que lidar com o sentir. E aí, não tem tempo para sentir. Só tem tempo para fazer. Mulher que faz demais, não prospera. Por quê? Porque a falta de tempo é escasso. Falta de tempo igual escassez. O feminino está no sentir, o feminino não está no fazer, isso é masculino. O feminino não está no fazer a unha, em ficar bonita por fora e esconder a dor por dentro. O feminino olha para suas conexões, olha para o seu relacionamento, olha para suas relações. A abundância está no tempo. Liberar tempo para poder fazer dinheiro. Liberar tempo para poder fazer as coisas. Né? E aí eu tenho que liberar onde? Dentro, porque fora só rege o dentro. Então, quando eu recebo mulheres, então terapeutas sempre perguntem como você se sente com relação a isso. Ah, eu fiz isso. Ah, você fez tudo isso, que bom. Como você se sente com relação a isso? Né, nós aprendemos a ser as mulheres aqui do Ocidente. Por que eu falo do Ocidente? Porque no Oriente a mulher ela é muito mais sentir. A mulher ela trabalha muito mais a sabedoria, ela trabalha muito mais o observar. Ela trabalha, então quando você vai para uma pessoa lá no Oriente, elas têm muito mais essa coisa do fazer menos e sentir mais. Elas vão muito mais para um lugar espiritual. Elas vão mais assim. A mulher do Ocidente não, ela tem que ser produtiva, o tempo inteiro produtiva, o tempo inteiro fazer, o tempo inteiro realizar, o tempo inteiro ela tem que estar, porque ela não se permite sentar, porque a hora que ela senta, ela se sente culpada. Quantas mulheres que você fala assim, ai, quando eu tô sentada eu já fico pensando que eu tenho louça pra lavar, isso pra fazer, blá, 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 porque ela tem que fazer o tempo inteiro. Ela não se permite descansar, ela não se permite sentar. Ela não se permite ver uma TV tranquila. Ela tá vendo TV, mas ela já tá vendo que ela tem roupa para dobrar, que ela tem isso. Então ela sente culpa.
se ela tiver que descansar, por exemplo. Né? Ela não pode parar. Já ouvi muitas mulheres falando, eu não posso parar, porque quem que vai fazer? Fazer. A frase da mulher fazedora é fazer. Quem que vai fazer se eu não fizer? Não. Então ela não se permite receber que outra pessoa também ajude, faça, delegar. Né? Então o despertar do feminino vem do sentir. Eu sempre vou dizer isso, né? E vem do fazer menos, sentir mais. E aí sim ela consegue realizar, porque ela consegue se organizar. Tanto que um dos pilares, uma das etapas que a gente aprende lá no TFS é ordem. Vamos organizar essa mulher? Vamos pôr ordem? Porque geralmente a cliente, quando chega pra gente, ela chega com zilhões de questões e problemas. E elas estão o quê? Desorganizadas. E a gente vai pôr ordem. Vamos se organizar? Vamos olhar para tudo isso de outra forma? Então, eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, de onde vem esse despertar do feminino. Ouça essa live novamente, vejam aí que o atendimento ele tem que ir para esse lugar do sentir. Que se vocês forem trabalhar a mentalização, a gente sempre leva para dentro de algo, dentro de uma casa, dentro de uma gruta, dentro de algum lugar, porque essa mulher precisa se conectar com o dentro, então a gente vai conectar ela com a mãe dentro de algum lugar. Falamos disso ontem na nossa aula privada para as alunas do TFS, da importância da gente levar para dentro, dessa conexão do dentro. O masculino a gente vai trabalhar as questões fora, e aí também vai entrar o fazer. Nós precisamos da energia desse masculino para fazer e realizar coisas, mas ele não pode sobressair ao sentir e ao ser. Então, todos os dias, uma mulher ela precisa se conectar com esse sentir, seja numa caminhada, seja de preferência centrada, de preferência fazer uma oração, fazer uma conexão espiritual, fazer uma conexão com a natureza. Ela tem que se conectar com algo. Ela só se vincula fora se ela tiver vínculos dentro. Uma mulher só consegue... uma mulher que quer um relacionamento saudável, ela precisa fazer um relacionamento saudável primeiro dentro dela, sempre dentro. E o dentro vai reger fora. Se ela quer ter abundância, ela precisa liberar espaço de tempo. Se tem muita coisa para fazer e não está tendo resultados, nem financeiro, nem de entrega, nem de nada, algo está escasso dentro dessa mulher. Então ela ocupa tempo para fazer muito e não realiza nada. Escassez. Então é para esse lugar que a gente vai olhar para essa mulher. Aonde está escasso nela? Onde tem essa falta de amor? Onde tem essa falta de vida? Lembra, o feminino é vida. Ele produz vida. Todo mês nós podemos produzir mais vida. Aonde você tem jorrado tempo, jorrado sua vida e não tem tido resultados com o que você tem produzido. Tá? Então eu produzo, não tenho resultados. Onde está esvaindo a sua vida? O feminino é vida, ele põe vida no que ele faz, no que ele toca. Isso desperta o feminino nessa mulher, tá? Eu tinha agora eu vou falar de um outro assunto que eu lembrei aqui. Nem ia falar disso, mas eu lembrei. Eu lembro que quando eu tava tentando engravidar, eu nem lembro se eu já tinha perdido. Não, eu não tinha perdido o meu primeiro bebê. Eu queria engravidar do meu terceiro filho. E aí, o meu chefe, um homem, imagina como eu tava no masculino, porque pra um homem falar isso, sabe o que ele falou pra mim? Eduarda, você tem que ser mais feminina. Uma mulher só engravida quando ela está no feminino. E eu imagina, eu trabalhava em banco, eu me maquiava, eu me montava para ir trabalhar pro banco. E eu olhei para ele e falei assim, mas eu estou no meu feminino, eu faço unha toda semana, olha, eu me maqueio, eu tô arrumada, né? Mas eu usava terninho, tudo, né? Tudo certinho, porque eu trabalhava em banco e departamento, então eu tava sempre arrumada. E ele... O que ele quis dizer pra mim? Ele não sabia dizer isso, ele era meu chefe, ele era um homem, ele é bancário, né? Não tinha nada a ver, ele era mais velho, eu via ele assim, tipo como um paizão, sabe? Ele era o máximo. Ele falou pra mim assim, eu vejo o seu desejo de engravidar, mas pra engravidar você vai ter que ir pro feminino. E aquilo eu fiquei indignada. Como assim ele tá falando que eu não sou feminina? Imagina, eu fazia cabelo era todo mês. A mão era toda semana, eu me maquiava, pra mim eu tava super feminina. Ele queria dizer que a minha energia não estava feminina. Que eu não estava exalando esse feminino.
como que eu ia ser fecundada, né? Aí ele falou assim, eu aprendi isso com a minha esposa. Ele tinha 3 filhos e tal, e ele falava assim que toda vez que ela se sentia muito feminina, que ela estava mais feminina, mais leve e tal, ela engravidava. E você sabe que esse conselho foi maravilhoso, né? Depois eu engravidei, aí perdi o bebê, depois eu engravidei de novo, essa é uma outra história. Mas enfim, então um homem que percebia que mesmo montada, eu não estava vivendo o meu feminino. Que não era a parte externa que ia trazer esse feminino. Que o feminino não tá no meu trejeito, não tá na forma que eu me monto. Isso aqui é uma roupagem, isso aqui é uma maquiagem. O feminino vai muito além disso. Ele vai na forma receptiva. Eu era uma pessoa que falava muito palavrão, que era muito grosseira, que era muito estúpida para falar, né? Eu não gostava de pessoas. Quando eu trabalhava no banco, eu falo hoje pro meu marido, Jesus, como é que eu era insuportavelmente chata, né? Eu não gostava que meu telefone tocava. Eu falava, lá vem esse telefone, quem que vem me encher o saco agora? Então eu não gostava de tratar com pessoas, eu não gostava de me relacionar. E o feminino é relacional. O feminino é empático, o feminino é abundante, o feminino vai para todo esse lugar e eu totalmente no masculino. E quantas clientes que depois eu passei a receber que ela se sentava e eu falava, ai, meu eu do passado, né? Elas vinham fazer terapia já, né, totalmente, não consigo. E elas vinham por quê? Por conta de uma dor. E a dor que ela me contava, eu já vi onde no masculino ela estava. Então, se a dor dela era profissional, eu já via a dor. Se a dor dela era não engravidar, tem de muita mulher que não consegue engravidar. Então, se a dor dela era não engravidar, se a dor dela era o relacionamento dela. Eu atendia muitas mulheres depois de carreira, eu fui atender muitas mulheres nesse lugar de não conseguir engravidar e tal. Elas eram meu eu do passado, então eu olhava para elas e falava, eu te entendo, amiga. Você não... Eu falava para elas, vocês não têm tempo também para nada. Não tem. Né? Então a mulher quer engravidar, mas tem 2, 3 trabalhos, e aí ela nem tem quase relação com aquele marido, porque ela não tem tempo para ter relação, mas ela quer ter um filho. Né? Não sei que tempo ela vai arrumar para ter um filho, mas ela quer ter, e aí ela não consegue. Porque onde não tem vida, não gera vida, gente. Onde não tem vida, não gera vida. E não só vida biológica, mas também não gera vida naquilo que se propõe a fazer. Então, sempre lembrem disso. Se o que eu estou tocando não está gerando vida, é porque eu não estou transbordando, é porque eu não estou tocando aquilo que tem vida. Eu estou seca. Eu preciso que nesse lugar, naquela situação, eu produza mais vida dentro para poder produzir vida fora, tá? Espero que isso tenha contribuído aí para ajudar e abrir um pouco mais os horizontes para vocês nos atendimentos. Vejo vocês terça-feira que vem às 11 horas para transbordar um pouquinho mais de conhecimento. Podem deixar nos comentários um tema que você gostaria de ver aqui nas lives, que você gostaria que eu contasse. E é isso, gente. Boa semana para vocês. E quem quiser aprofundar um pouquinho mais desse assunto, Jornada da Heroína, para começar, uma imersãozinha, 6 horinhas ali, ó, de um conteúdo para você ter ideia do que estamos falando, os 10 passos da jornada de uma heroína. Tá na bio o link, então é só clicar lá, entrar para a jornada e começar a sua jornada para esse feminino, para o despertar desse feminino. Até semana que vem, gente, eu vejo vocês lá. Até!